Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, do verso 7 ao verso 13. E eu quero partilhar algo do Senhor para a minha e para a sua vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia. E se eu posso dar um tema a esta mensagem, a esta devocional, eu diria que seria: reconheça os seus erros e volte-se a Deus, ou volte para Deus. O fato é que muitas e muitas vezes nós não reconhecemos aonde caímos, nós não reconhecemos os nossos erros e nós tentamos resolver a nossa vida da nossa maneira. Eu vou dar a história aqui de um rei que tentou fazer isso e o resultado não foi muito bom. Mas antes de entrar no texto, eu quero partilhar coisas ao seu coração. Eu quero dizer que este conteúdo aqui está sendo relevante para a vida de muitas pessoas. Ontem recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que a mensagem falou diretamente com ela. Então, o que eu tenho a dizer a você? Você faz parte desta ferramenta que Deus quer abençoar a vida de outros. Eu quero que você faça parte de verdade. Eu quero que você compartilhe. Eu quero que você vá adiante. Pegue esse vídeo, compartilha, dá um like. Dá um like, não custa nada dar um like, meu querido. Quando você dá um like, o YouTube entende que você está tendo interação com aquele vídeo e por conta disso o vídeo tem relevância. E aí eu quero dizer para você, comenta, porque também quando você comenta nesses vídeos que nós estamos aqui, além de você ministrar a vida de outras pessoas, o vídeo começa a ter relevância para ser divulgado a outras pessoas. Ele não vai sair imprimindo para todo mundo, ele vai imprimir, o YouTube vai imprimir quando ver relevância nos vídeos. Então eu preciso de você para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós vamos abençoar o máximo de pessoas possíveis. Eu preciso de você, eu conto com você. Você vai me ajudar nessa caminhada? Seja a ferramenta de Deus. Então eu quero dizer que Deus vai te abençoar no dia de hoje. Então fica comigo até o final e vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ao texto? Naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: portanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quando ao Senhor os seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 de seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era em extremo gravíssima, ou grave demais. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 de seu reinado. Quero que você fique atento ao que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração nesse dia. Então, vamos lá. Primeiro, o que acontece? O reino de Israel foi dividido. Então, nós tínhamos
Israel e o reino de Judá, tá? Então, o que acontece nesse período em especial? Israel, ele começa a edificar cidades que estão na passagem de Judá. Então, o rei de Judá, temendo que o rei de Israel pudesse dominar a parte de Judá, ele pede ajuda aos reis da Síria. E o que me chama mais atenção nesta ajuda é que ele retira os utensílios, os ouros do templo e das coisas, principalmente do templo, e dá esse presente, esse ouro que era do templo, ao rei da Síria, como forma de pagamento para poder tirar a cidade edificada de Israel ali muito próxima à passagem deles. Tanto que o texto, se você ler o início do texto, você vai ver que a cidade ela ficou tão no meio do caminho que ela podia controlar a entrada e a saída das pessoas de Judá. Então o rei temeu em ser dominado de alguma forma. E ele faz uma aliança com quem não deveria fazer aliança. Haja visto que o rei Asa, ele já tinha conquistado grandes vitórias confiando única e exclusivamente no Senhor. O profeta Hanani, inclusive, ele vai falar a respeito disso. Você não já teve grandes vitórias confiando somente no Senhor? Por que você abandonou a Deus para confiar nos homens, para confiar no rei da Síria, para confiar, se eu posso dizer, num exército que é inconfiável de alguma forma? Porque ora faz aliança com Israel e ora faz aliança com Judá. Você vai ver que isso acontece o tempo todo na história. Fazendo aliança, inclusive, com um exército que não era confiável. Mas o fato é que quando ele temeu, ele sentiu que poderia ser dominado, ele, ao invés de se voltar a Deus, ele se volta ao homem, às coisas, se eu posso dizer, possíveis fisicamente falando. E a gente aqui pode estar olhando de uma visão altiva e falando, não, mas como é que a pessoa vai fazer um negócio desse? Deus já tinha dado vitórias a ele, Deus já tinha entregado coisas a ele, como é que ele vai esquecer de Deus assim? A gente fala isso, mas a gente faz igualzinho ao rei Asa. E sabe o que eu entendo e aprendo com isso? Que muitas e muitas vezes problemas surgem nas nossas vidas, mas a gente busca a solução nos lugares errados. Os problemas, eles surgem nas nossas vidas, mas ao invés de a gente buscar a solução aos pés do Senhor, aos pés da cruz, nós tentamos resolver os problemas pelas vias normais ou pelas vias carnais, ou até mesmo pela nossa capacidade, ou pela capacidade de outra pessoa. Nós confiamos no nosso chefe, o chefe do nosso emprego, nós confiamos, tanto que você vê que você dá muito mais, não estou dizendo que não deva dar importância, mas você dá muito mais atenção ou importância ao seu trabalho do que à própria casa de Deus. Eu sei porque eu vivi essas coisas. Nós, muitas e muitas vezes, eu sei, vai ter dias, vai ter momentos que você vai trabalhar e não vai poder ir para a igreja. Isso é normal na vida de todo mundo, porque a gente precisa trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando uma questão de importância. Às vezes, você dá mais importância ao seu trabalho do que a Deus. Então, isso me faz pensar que você confia muito mais no seu patrão do que no próprio Deus que você serve. Você confia muito mais na medicina do que no Deus da cura. Você confia muito mais no tratamento psicólogo, psiquiátrico,
do que o tratamento do amor de Deus. Não estou aqui de maneira alguma, tá, desabonando ou descredenciando nenhuma dessas pessoas. Não estou dizendo aqui, pelo contrário, quando eu vejo que alguém precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, eu encaminho porque eu entendo que a sabedoria humana é dada por Deus para ajudar ao outro, eu entendo isso. Eu sei que Deus dá a sabedoria ao homem para abençoar ao outro, né? Às vezes o homem não usa essa sabedoria de maneira correta, mas o fato é que Deus abençoa para abençoar. Então, se Deus mesmo estabelece isso, eu acredito nisso. Não estou aqui desmerecendo nenhum deles, mas eu estou falando de prioridades, de princípios. O rei Asa, ele perde aqui os princípios de um homem de Deus. A prioridade de Asa não estava mais na vontade de Deus, e sim de proteger o trono, e sim de proteger o reino. E olha que coisa engraçada, ele perdeu exatamente aquilo que estava lutando para proteger. Ele morreu. E morto não reina nada. Aliás, ele adoeceu, mas ainda assim não buscou em Deus. Ele confiou mais nos médicos. E a Bíblia faz questão de dizer que ele confiou no rei da Síria, que ele confiou nos médicos, para dizer a mim e a você que o problema aqui é que Asa perdeu o foco. Asa perdeu o foco de quem era a prioridade na vida dele. Quem é a prioridade na sua vida? Você é aquele que dá mais importância ao seu trabalho do que a Deus? Você é aquele que dá mais importância à medicina do que a Deus? Aos estudos do que a Deus? À sabedoria terrena do que a Deus? Eu vejo isso acontecer muito. Aliás, quando nós estávamos em período de eleição, por exemplo, eu tive que dar uma palavra na minha igreja, porque nós não nos tornamos, como que eu posso dizer, nós não nos tornamos pessoas amigáveis nesse período. Esse é o fato, que eu estava vendo dentro da igreja partidos, pessoas tomando lado A, lado B, lado C, lado meio, sei lá o quê, e isso precisava de alguma forma de uma intervenção. E aí eu falei, você não sabe, meu querido, qual é o coração da pessoa que vai entrar. E aí você está lutando por uma bandeira, está criando problema aqui com o seu irmão, gerando mágoas, gerando intriga, confusão, por causa de uma pessoa que você nem sabe, por causa de homens que você nem sabe como é que vai acontecer. Eu com certeza eu vou trazer aqui uma mensagem política também, quando estiver próximo à parte de eleição, porque eu, como homem de Deus, eu preciso de alguma forma orientar a igreja, não orientar candidatos ou indicar candidatos. Vocês nunca vão me ver aí fazendo isso, mas o fato é que nós temos que orientar para que essas coisas não aconteçam dentro da igreja. E aí eu falei tanto a respeito disso que a gente conseguiu manter o amor, a compaixão. Mas olha como que o foco das coisas mudaram. Entende? O momento de eleição mudou o foco. Esquecemos que somos irmãos e passamos a entender que somos rivais. Porque fulano apoia A e Beltrano apoia B. Que isso? Perdemos o foco do que é realmente o amor de Cristo. O amor de Cristo nos faz compreender as diferenças, nos faz compreender até mesmo as posições diferentes e respeitá-las. E amar essas pessoas, independente das posições que eles tomem, independente do que eles achem ou não politicamente. Perdemos o foco. E é exatamente esse o grande problema de Asa. Ele para de olhar para Deus e começa a olhar para as coisas. Começa a tentar solucionar problemas.
Se eu posso dizer, Asa começa a tentar reinar. Pastor, mas que coisa absurda de você falar. Asa está tentando reinar, ele era rei, ele tinha que reinar. Sim, mas o rei direcionado por Deus, o rei da vontade de Deus, ele deixa o Senhor governar, o Senhor reinar. Foi assim que Davi teve sucesso no seu reinado. O trono poderia estar sobre a responsabilidade de Davi, mas o reinado sempre foi de Deus. Entende isso? A vontade sempre foi de Deus. Pastor, mas Davi errou? Errou, porque ele era humano. Davi fez coisas erradas? Sim, porque era humano. Mas quando o Senhor ia advertir a ele, o que ele fazia? Quando o Senhor ia advertir a ele, qual era a posição de Davi? Retornar aonde caiu, aonde errou, e se voltar a Deus. O fato de Davi ter um coração segundo o coração de Deus era exatamente isso. É que em todo instante, Deus é o primeiro na sua vida. E aí eu quero dizer a você, Deus é o primeiro hoje na sua vida? Quantas vezes você tomou a frente de Deus? Reconheça os seus erros. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Quantas vezes você confiou mais nos outros do que no Senhor? Quantas vezes você confiou mais no projeto, no seu sonho, do que na vontade de Deus? Quantas vezes você deu mais importância às coisas terrenas e perdeu o foco daquilo que era de Deus na sua vida? Eu dei um exemplo aqui da eleição, mas existem vários outros exemplos que acontecem na nossa vida, onde perdemos o foco daquilo que sempre estamos sendo orientados por Deus. E aí eu entendo que ele faz questão de dizer, Asa adoeceu e não voltou-se a Deus. É triste, porque o final da vida de Asa foram 3 anos ali de doença. Do 39º, perdão, 2 anos, né? 40º, 41º, né? Perdão, 2 anos. Então são 2 anos de sofrimento. Os últimos 2 anos do reinado de Asa foi sofrimento sobre a vida dele, foi doença sobre a vida dele. Pastor, poderia isso ser diferente? Poderia. Justamente porque a Bíblia mesmo diz a respeito disso. O Senhor estava de alguma forma esperando. Asa, eu quero você novamente. Eu quero que você volte a me colocar em primeiro na sua vida. Mas isso não aconteceu. E aí, o triste desfecho da história de Asa é que ele não conseguiu reinar esses últimos 2 anos, praticamente, porque adoeceu. Uma coisa que ele lutou tanto para conquistar, ele lutou tanto, deu tantos jeitos para conquistar e não conseguiu usufruir daquilo. Por quê? Porque tirou Deus do primeiro lugar. Reconheça os seus erros, meu querido. Reconheça quando você está tomando a frente de Deus. A única coisa que deve estar em primeiro lugar na sua vida é o seu Deus. Nem a sua família, nem a sua vida, nem o seu ministério, nem a sua igreja, mas o seu Deus. Pastor, mas nem a sua igreja, nem o seu ministério, essas coisas estão relacionadas a Deus. Sim, estão relacionadas a Deus, mas Deus pode mudar o quadro. É Ele que dirige tudo. Se Deus hoje falar para você mudar de ministério, você estaria disposto a abandonar tudo que você já conquistou para ir em direção ao que Deus te mandar? A sua igreja, se Deus te mandar para um ministério onde não tem ninguém, para você começar uma igreja, você está disposto a abandonar a instituição que você está, o conforto que você está vivendo ali, até mesmo espiritualmente falando, para poder ir quebrar pedra? Primeiro lugar da nossa vida é Deus. É a vontade de Deus. Reconheça os seus erros e volte a Deus. Reconheça quando você faz alianças erradas. Reconheça quando você teme e toma a frente. Quando você não espera Deus. Quando você não espera uma resposta, reconheça. Reconheça quando você toma uma decisão errada. Reconheça. E volte a Deus. Ainda que
como Asa, que tomou a decisão errada, mas se ele se voltasse novamente a Deus, Deus iria dar uma solução para a vida dele. No entanto, a Bíblia faz questão de dizer que não foi isso que aconteceu. Que nós não tenhamos o mesmo fim de Asa. Parece triste uma mensagem dessa, mas o fato é que não é uma mensagem de tristeza, mas sim uma mensagem de alegria. Deus está dizendo a você, você tem a oportunidade de consertar e me colocar em primeiro lugar na sua vida. E assim como eu fui com Asa, quando eu dei a ele várias vitórias, eu vou dar a você. Lembre-se quantas vezes o Senhor operou milagres, maravilhas, prodígios na sua casa, na sua família. Não esqueça dessas coisas quando você estiver prestes a tomar a frente de Deus. Não esqueça dessas coisas quando você estiver prestes a tomar uma decisão solitária, sozinha, sem saber a vontade de Deus. Olhe, espere, ore de verdade, espere, mas coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus não mandar dar nenhum passo, não dê. Mas se você deu esse passo, reconheça o seu erro e volte a Deus. Talvez hoje uma mensagem até um pouco de orientação, um pouco de repreensão, mas acima de tudo, uma mensagem de edificação ao nosso corpo. Para que possamos de verdade crescer espiritualmente, precisamos aprender a reconhecer quando caímos, quando erramos, quando tomamos a frente de Deus, para poder consertar isso. Precisamos consertar. Não podemos deixar passar. E é sobre isso que eu quero orar com você nesta noite. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por este dia, por essa mensagem, por as pessoas que estão nos visitando no canal, pelas pessoas que estão ouvindo a nossa voz. Pai, eu quero que cada um saia daqui abençoadíssimo, ó Pai, que cada um aqui possa reconhecer que às vezes, ó Pai, a importância da sua vida não está condizente com aquilo que deve ser das nossas vidas. Às vezes, ó Pai, realmente tomamos decisões afoitos, às vezes, ó Pai, como Asa, que vê uma situação daquela que parece que ele vai perder, que ele vai ser dominado, e aí ele toma uma decisão sem orar a Deus, ele toma uma decisão sem buscar a Deus, ele bota os pés pelas mãos. Quantas vezes, ó Pai, nós fazemos isso? Quantas vezes? Porque nós somos errantes, somos pecadores. Mas, ó Pai, nós podemos errar sim, mas a grande qualidade que o Senhor dá a nós, como deu a Davi, é de reconhecer os nossos erros, voltar aonde caímos e voltarmos a Ti, para consertar aquilo que fizemos de errado. Ainda que os nossos erros tragam as suas consequências, o Senhor passará conosco as nossas consequências e nos dará, ao final, o fim que nós desejamos. Talvez esta seja a palavra mais interessante para esse momento das nossas vidas, porque precisamos de verdade ter nos nossos corações o sentimento de que conseguimos aquilo que queríamos, conseguimos alcançar o que precisávamos. Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso ser esteja na palma das suas mãos. Que possamos, ó Pai, ser ricamente abençoado, renovado, restaurado nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que ficou até um videozinho um pouquinho grande, mas eu precisava ministrar algumas coisas ao meu e ao seu coração. Meu querido, antes de estar terminando, eu quero pedir encarecidamente, de verdade, do fundo do coração do seu pastor, que você procure aqui no meu canal o vídeo mais importante da minha vida. Esse vídeo fala sobre a Lavínia e todo vídeo eu estou falando aqui sobre a Lavínia, porque eu preciso ajudar essa criança. Eu preciso abençoar essa criança e eu quero que você seja essa ferramenta comigo. Eu quero que de verdade você veja lá como você pode ajudar ela e ajude, faça a sua parte. E aí eu vou ficando por aqui. É o que eu queria dizer a você, que eu estou muito feliz e eu faço o que eu estou fazendo aqui com muito
com muita gratidão, porque amo muito vocês, amo o feedback que vocês traz para mim. Amo falar da palavra de Deus e ministrar coisas positivas, coisas que levantem o nosso ânimo. Eu amo isso. E eu quero contar com a sua ajuda para que esse canal venha a crescer. Não só em número, mas também em qualidade. Eu queria que você comentasse, ministrasse a vida das pessoas aqui embaixo. Eu queria que você desse like, que você compartilhasse, que você fosse o meu parceiro nessa caminhada. E eu tenho certeza que vamos sim conquistar grandes coisas. Um beijão do seu pastor, meu querido, no seu coração, e até o próximo vídeo.